A Elaine botou aqui, ó, a grande maioria de pessoas que moram na rua são negras. Olha a segregação. Elaine, você foi no ponto. Sabe por quê? Eu vou contar umas histórias aqui. Nas últimas semanas aí, eu estava dando uma aula falando de Palmares e tal, e o menino me perguntou assim, mas e se o menino branco, o menino negro fizer bullying com um menino branco? Isso é racismo reverso? Aí eu respirei fundo, é óbvio, é um adolescente, a gente precisa conversar com eles para entender isso aí. Não, porque bullying é uma ação e o racismo é outra. O bullying é uma ação e o racismo é outra. E aí você entende, você lembra do Vinícius Júnior mês passado lá na Espanha? Por que o Vinícius Júnior sofre racismo em plena rede nacional e ninguém fala nada? Porque na Espanha não tem crime contra o racismo. Aí que tá. E eu vou contar que a Elaine colocou um negócio muito pertinente aqui, que é, as pessoas que moram na rua são majoritariamente negras, sabe por quê? Bom, porque há 132 anos, quando veio a nossa abolição da escravidão, uma abolição bem mequetrefe, diga-se de passagem, uma vez que boa parte dos escravos já tinha sido libertado, fugido, etc., eles receberam um tapinha nas costas e um parabéns, agora você é livre. Sem acesso à saúde, educação, moradia digna, emprego. Deu no que deu, né? Expulsos às periferias das grandes cidades, onde em boa parte estão até hoje. Onde em boa parte estão até hoje. Basta olhar, eu dei uma palestra outro dia, e aí eu falando para a galera, e falei assim, vamos ver aqui, ó, eu abri uma foto de uma turma de medicina formada no ano de 2022. Havia uma turma lá de 50, 60 pessoas, 2 pessoas que não eram brancas. É isso que a gente está conversando, gente. Isso é o que o grande mestre professor Silvio Almeida, esse nosso querido presidente quis deixar e ele quiser, será o nosso ministro da Justiça, Silvio Almeida, explica como racismo estrutural. A mulher que invadiu aqui a loja da Renner, ela sequer sabe, talvez, por que estava cometendo aquele ato. É isso que a gente tem que pegar. É isso que a gente tem que pegar. Ela não entende, porque está introjetado dentro dela desde que ela nasceu esse tipo de atitude, esse tipo de ação. Porque a população negra, sempre colocada de lado na sociedade, ela foi colocada como uma espécie de pária. E esse pária, literalmente, se mistura com o que somos hoje. Ou você acha que Sérgio Camargo, ex-ministro lá da Fundação Palmares, que queria mudar o nome da Fundação Palmares, botar nome de Bandeirante? Fala sério, Bandeirante, cara. Bandeirante era um cara que era um assassino, um caçador de índio, que destruiu o Palmares, inclusive. Olha só. Esse cara, ele também tinha ali dentro de si, provavelmente, esse sentimento gestado ao longo de décadas, que ele não sabe de onde vem. Sim, porque existem dentro de uma estrutura, como bem coloca o professor Silva Almeida, tem até uns livros aqui, agora que eu vi que tem uns livros aqui, o Grande Casagrande Senzala, que o Gessé Souza adora meter o pau, diga-se de passagem, Brasil, Minha Biografia e Maus, né? Estava preparando uma aula, esqueci os livros ali. Mas o grande professor Silva Almeida vai chamar de racismo estrutural. É aí que mora a coisa, galera. Racismo estrutural. Essa estrutura montada há 500 anos para literalmente destroçar a alma brasileira e introjetar dentro de nós esse sentimento, para que nós nos coloquemos literalmente como inferiores, é que responde a isso. Assistindo, por exemplo, ontem com meu filho, a gente estava assistindo Bastardos Inglórios. E numa determinada cena, o DiCaprio vira e fala com uma bobagem que se chama frenologia, que é o formato do crânio, definir até o caráter e a maldade das pessoas. E ele começa a querer definir por que os negros eram inferiores e por que os brancos não eram inferiores. As pessoas acreditam nisso até hoje. Boa noite, Dani, tudo bem? Ó, entrando aqui, deixa aquele like, galera, porque é de grátis, né? Ninguém paga pra pôr like aqui, não. Bora lá, dá uma força pro canal aqui pra gente chegar mais longe. E aí, assistindo isso, e eu também assisti Pantera Negra, a gente começa a entender por que um monte de gente não entende o Pantera Negra 1 e 2. A fala do vilão do primeiro filme, a fala do vilão do primeiro filme, gente, ela é fundamental para entender tudo. Quando ele diz, eu quero morrer, eu não quero ser salvo, e eu quero ser jogado ao mar, junto com os meus antepassados, que preferiam uma morte a uma vida de escravidão.
Ah, mano, é isso. É esse o sentimento que a gente tem que estar dentro de gente. Marco Pedro aqui, valeu demais. Django Livre, é isso aí. Você tem o filme aqui, Django Livre. Ontem eu falei Bastardos Inglórios, eu acho, né? Desculpa. É que eu assisti, fiz uma sessão fim de semana de feriado com meu filho de Tarantino. Meu filho ficou adolescente agora, eu estou introduzindo alguns filmes que eu acho importantes, já que o nosso tema, inclusive, aqui é literalmente falar de fascismo, nazismo e racismo, né? Obrigado, Marco, valeu demais aí. Então, meus amigos, é disso que a gente está conversando. Porque senão a gente sempre vai ficar no enxugar gelo. E o que é o enxugar gelo? É acontecer algo como isso que eu estava literalmente mostrando para vocês aqui, vou colocar aqui na tela de novo para a gente olhar, como isso aqui. E aí vai a escola e fala: olha, gente, não pode fazer. Olha, gente, isso não é legal. Olha, gente, isso é crime também. Não, não é assim que funciona. A gente primeiro tem que ali instaurar uma investigação e criar toda uma estrutura de conscientização. Não é falar que é feio ou errado. Você tem que mostrar para o indivíduo e desconstruir isso dentro da alma do cara. E como é que você faz isso? Começando com eles bem pequenininhos. Bem pequenininhos. Sabe como? Quando meu filho tinha só 5 anos, ele voltou para casa uma vez e ele estava injuriadão, assim. E aí o que ele me disse? Ele me disse que um colega dele de sala chegou para ele quando ele estava me pintando, e ele sempre me pintava de preto ou de marrom, alguma coisa assim, e falou para ele assim: não existe essa cor, você não pode pintar, isso não é cor de pele. 5 anos. Eu sentei com o garoto, meu filho, e abri aquela coleção lá de lápis, tem um monte de cor e tal, e mostrei que não tem cor certa. Ainda brinquei com ele no final dizendo: e o Hulk é de que cor? Verde? E aí, a pele dele é verde. Então, é assim que você começa a desconstruir a coisa. Porque senão, aqueles 300 anos de escravidão, 350, para ser mais exato, começando com a escravidão indígena e chegando à escravidão de africanos, eles nunca vão deixar de marcar a nossa alma. A gente tem que entender isso. E isso hoje, num país como o nosso, que é um país fortemente marcado pela homofobia, fortemente marcado pela misoginia, fortemente marcado pelo racismo, fortemente marcado pelo fascismo. Todas essas ideias, elas se misturam na amálgama que explodiu a partir dos últimos 10 anos aqui no Brasil, que culminou com gente pedindo golpe de Estado, que culminou com uma elite desejando o mal e a separação de metade do país, porque metade do país, o nosso amado Nordeste, obrigado Nordeste, valeu, escolheu um determinado candidato, o Luiz Inácio. E aí você tem toda uma ideia voltada para uma mistura de racismo, uma mistura de preconceito de classe que leva a isso. E da onde vem isso? Vem da ideia de Casa Grande. Está aqui, Casa Grande Senzala. Está aqui. Ah, mas como assim? A ideia de Casa Grande, onde quem estava fora da Casa Grande, os escravos e os asseclas, eram tratados com migalhas jogadas a eles. E aí eu tirava alguém da Casa Grande para chamar de capataz e botar como guarda entre a separação da Casa Grande e da Senzala. Aí é que mora a coisa. Porque esse cara, ele ganhava um mísero status social. E ele se portava como um verdadeiro cão de guarda, protegendo a Casa Grande. Essa estrutura de Casa Grande que permanece até hoje. A estrutura de Casa Grande que permanece até hoje. Ou você acha que proliferaram condomínios nesse país nos últimos 20 anos? Por quê? Conta para mim, galera. Escreve aí suas experiências.